E aí, pessoal, para quem está na luta dos concursos, a gente sabe que tem os artigos do Código Penal que são figurinha carimbada na prova, né? São aqueles que as bancas amam e que derrubam uma galera. Então, o nosso papo de hoje é para a gente destrinchar esses pontos, deixar tudo no jeito para não ter surpresa no dia D. Bora lá? Sabe qual é o jogo do examinador? É pegar crimes que parecem a mesma coisa e explorar aquela pequena diferença, aquele detalhe que muda tudo. É ali que um monte de gente boa perde ponto. Então, entender essas nuances não é luxo, é pura estratégia de aprovação. E é exatamente aí que a gente vai focar hoje. Então, para começar, vamos falar de um crime contra o patrimônio, o crime de dano. Ué, mas por que começar com ele? Simples, porque a lógica dele, essa diferença entre a forma simples e a qualificada, serve de modelo para um monte de outros crimes no código. Se a gente entende bem isso aqui, o resto fica bem mais fácil. Olha, a definição básica é super direta. Destruir, inutilizar ou estragar alguma coisa que não é sua. Pronto. A pena é até leve, detenção de 1 a 6 meses, ou só multa. Mas não se iluda, viu? A prova não vai querer saber só isso. O que ela vai explorar de verdade são as situações que fazem esse crime simples virar um problemão muito maior. Vamos ver quais são? E aqui está o pulo do gato para a prova. É o parágrafo único do artigo 163 que realmente importa. Se o dano é feito com violência, com fogo, explosivo ou, atenção máxima aqui, porque isso é um clássico de concurso, quando é contra o patrimônio da União, de Estado ou de município. Aí a história muda completamente. A pena dá um salto e a questão da sua prova vai estar exatamente nessa virada de chave. Opa, para tudo. Agora, foco total, porque isso aqui é uma pegadinha clássica. O artigo 167 muda a regra do jogo. No caso do dano simples e naquele dano por motivo egoístico, o Ministério Público não age sozinho. A ação penal só começa se a vítima, por meio de um advogado, apresentar uma queixa-crime. Se a questão de escrever um caso desses e não falar nada da queixa, a resposta é certa, não vai ter processo. Anota isso aí que é fundamental. Beleza? Fechamos a parte de patrimônio, agora a gente entra num terreno bem mais complexo e olha, super cobrado em prova. Os crimes contra a liberdade sexual. Aqui a atenção aos detalhes é tudo, porque as diferenças entre um crime e outro são muito sutis. E é nessas sutilezas que o examinador vai testar o seu conhecimento até o limite. Dá uma olhada nessa tabela. A primeira grande diferença está no meio que foi usado. No estupro, lá do artigo 213, o que caracteriza o crime é o uso da força, da violência ou de uma ameaça grave. Já na violação sexual mediante fraude, do 215, a arma do criminoso é outra, é o engano, a malandragem. É a ausência da violência que separa um do outro, e como dá para ver, as penas são bem diferentes por causa disso. Seguindo nessa análise detalhada, vamos para outra duplinha que vive dando nó na cabeça de quem estuda. Agora o foco não é mais se teve violência ou fraude. O que vai definir o crime aqui é o onde aconteceu e o porquê de ter acontecido. O contexto e a intenção do agente são as peças-chave. A distinção aqui é cristalina, e na prova, esse é o ouro. Pensa assim, ó, a importunação sexual é aquele ato para satisfazer o próprio desejo sem o consentimento da vítima e pode acontecer em qualquer lugar, no transporte público, numa festa, por exemplo. Já o assédio sexual precisa de um elemento específico, uma relação de poder. Pensa num chefe com um subordinado, e o objetivo não é só satisfazer a lascívia, é obter alguma vantagem ou favor sexual. Contexto e intenção, como a gente falou, definem tudo. Bom, agora a gente vai falar de um tema onde a lei não dá margem para discussão. A proteção é absoluta. São os crimes contra vulneráveis. Aqui, aquela história de mas teve consentimento, nem entra em pauta, porque a lei parte do princípio que esse consentimento simplesmente não existe. É fundamental entender quem a lei considera vulnerável. Guarda bem esse número, 14. No crime de estupro de vulnerável, 14 anos é a linha de corte. A lei estabelece de forma objetiva que, abaixo dessa idade, não existe capacidade de consentir para um ato sexual. Ponto final. Mas não é só a idade, tá? A vulnerabilidade vai além. O parágrafo 1º do 217-A amplia esse conceito. Também é considerado vulnerável quem, por alguma doença ou deficiência mental, não entende o que está acontecendo ou, isso é importante, qualquer pessoa que, por qualquer motivo, não consegue oferecer resistência. Pense em alguém que foi dopado ou que está bêbado a ponto de não conseguir reagir. Olha só a escalada das penas nesse gráfico. A lei aqui é pesadíssima. E com razão, a versão simples do crime já começa com uma pena de reclusão altíssima. Agora, se desse ato resulta uma lesão corporal grave, a pena sobe ainda mais. E se resulta em morte, a pena pode chegar a 40 anos. O recado do legislador aqui é bem claro, a proteção é máxima. E se tem um parágrafo que você precisa saber de cor e salteado para a prova, é este aqui, o 5º.
Ele crava o que o direito chama de presunção absoluta de violência. Para a lei, não importa se a vítima vulnerável consentiu, não importa se ela já tinha tido relações sexuais antes, nada disso serve como defesa. A proteção, como a gente disse, é total. Certo, então a gente viu a proteção da liberdade sexual. E agora vamos para um reflexo dos nossos tempos: a proteção da intimidade na era digital. A tecnologia evolui, novos problemas surgem e o direito penal tem que correr atrás. Vamos ver agora os crimes que foram criados para punir a gravação e, o que é pior, a divulgação de conteúdo íntimo sem autorização. O artigo 216b foca no primeiro passo. Ele pune o ato de criar o registro. A simples ação de filmar, fotografar ou de qualquer forma registrar a intimidade de alguém sem que essa pessoa permita já é crime. O objetivo aqui é proteger a privacidade lá na sua origem. E se o artigo anterior punia a criação, o 218C cuida do passo seguinte, que é muito mais grave: a divulgação. Aqui o crime é publicar, compartilhar, vazar, seja uma cena de estupro, seja uma cena de sexo que até foi consentida, mas cuja divulgação não foi. Repara como a pena aqui é muito mais severa. A lei pune com rigor o estrago que a viralização desse conteúdo causa. E claro, como toda boa regra no direito, tem as suas nuances, que é justamente o que a banca adora cobrar, né? A pena aumenta se quem divulga o conteúdo tinha ou teve uma relação íntima com a vítima ou se faz isso por pura vingança. Por outro lado, tem uma exceção. Não é crime se a divulgação for para fins jornalísticos ou científicos, mas com uma condição muito clara: tem que ser impossível identificar a vítima. Um detalhe que faz toda a diferença. Ufa, é bastante detalhe, né? A gente sabe. Mas e aí, como é que organiza essa bagunça toda na cabeça na hora H, na hora da prova? É simples, a gente vai montar um checklist mental, uma sequência de perguntas para guiar o raciocínio de um jeito rápido e certeiro. Quando você pegar a questão na prova, siga essa ordem. Primeiro de tudo, a vítima é vulnerável? Se a resposta for sim, acabou a discussão, é artigo 217A. Se não, vamos para o passo 2. Como foi feito? Teve violência ou foi na base do engano? Isso já separa estupro de violação mediante fraude. Terceiro, qual o contexto? Tinha uma relação de chefia, de hierarquia? Isso vai separar o assédio da importunação. E por fim, nunca se esqueça daquela regrinha de ouro do crime de dano. Precisa de queixa ou não? Seguir esses passos coloca ordem no pensamento e evita erro bobo. No fim das contas, a lição é esta: em direito penal para concursos, o detalhe não é só um detalhe, ele é tudo. É o que muda o crime, o que define o tamanho da pena e o que, no final das contas, pode definir a sua aprovação. Dominar essas diferenças é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Então é isso. Com essa análise, aquelas linhas que pareciam confusas entre um crime e outro, agora estão bem mais nítidas, certo? A ideia é ter dominado esses pontos. A reflexão que fica agora é: qual é o próximo desafio? Qual outro tema do Código Penal ainda tira o seu sono? Identifique essa dúvida e mergulhe nela com a mesma vontade. Continue com foco total na preparação. A gente se vê na próxima.